O tema diz a nova vida em Cristo. Pode voltar, deixar. Nova vida em Cristo. Uma figura marcante que eu quero compartilhar com os irmãos dessa nova vida em Cristo é sobre o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, para mim, na minha opinião, foi a maior mudança radical que aconteceu na Bíblia. O apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo de Tarso, ele tinha dois nomes não, ele tinha duas cidadanias. O apóstolo Paulo tinha cidadania romana e também judeia. E eu tive até pedindo a ajuda do presbítero Ronaldo, e o presbítero Ronaldo me explicou que lá na parte romana ele é conhecido como Saulo, só que na parte de Israel é conhecido como Paulo. É a mesma coisa, por exemplo, eu aqui no Brasil me chamo Eduardo, só que eu for para os Estados Unidos eu vou ser outro nome, é Eduardo, né? Aqui no Brasil temos o Paulo, nos Estados Unidos lá é Paul, né? E vários lugares sempre vai acabar mudando, mas era o mesmo nome. Mas Paulo ou Saulo, ele era uma pessoa estudiosa, ele era um fariseu, ele conhecia toda a Torá, os 5 grandes livros, 5 primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento. A Torá para o povo de Israel, o Pentateuco para nós, para os cristãos. Ele era um homem estudioso, ele era um homem que ele era temente a Deus. Ele perseguia os cristãos, ele aprisionava os cristãos, só que ele não fazia isso por ser ruim, não, ele fazia isso porque para ele estava sendo temente a Deus, porque ele era um fariseu, e os fariseus aprenderam dessa forma. Saulo, ele vivia pela lei, ele não vivia pelo amor, até ele ter um encontro com o Senhor Jesus. No livro de Atos, no capítulo 9, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo em atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aqui, irmãos, nesse trecho, a gente vê o encontro real, que aquele homem, um perseguidor, alguém que buscava os cristãos para aprisionar, alguém que ele tinha raiva do povo cristão, do povo que seguia Jesus. A gente vê um encontro real com o Senhor, e quando esse homem vê o Senhor Jesus pela primeira vez, como diz ali, era uma luz resplandecedora, era uma luz muito forte, a glória do Senhor Jesus era muito grande para Saulo ver. Quando ele tem aquele encontro real com o Senhor, e o Senhor Jesus fala para ele: por que tu me persegues? Porque no momento que as pessoas perseguem, nós, a noiva, as ovelhas, a menina dos olhos do Senhor, está perseguindo Ele, está perseguindo a Deus. Com nós é assim,
Jesus fala: por que tem perseguido? Em outras palavras, as minhas ovelhas, o meu povo, tu tem perseguido a mim. E a Bíblia nos mostra que nesse mesmo instante, vou repetir o que Saulo falou: que queres que faça? Quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, naquele mesmo instante, ele reconheceu que ali estava o Filho de Deus, e ele perguntou: o que queres que eu te faça? Ele reconheceu, ele teve um encontro real com o Senhor. E a Bíblia vai nos contar que a glória do Senhor Jesus era tão grande, tão maravilhosa, que Saulo cegou. Entrou escamas nos olhos dele, ele caiu em terra, ele ficou cego com aquela glória. E os soldados que estavam com ele escutavam a voz, mas não conseguiam ver. Mas Saulo, ele viu o brilho do Senhor Jesus resplandecendo no corpo glorificado. A história vai dizer mais além que o Senhor Jesus, que Saulo fica 3 dias numa casa, cego, jejuando e orando. E Jesus dá uma revelação para Saulo, que havia um homem ali e era curar ele da sua visão. E no mesmo tempo que Jesus revelou isso para Saulo, Jesus falou com Ananias: vai lá numa cidade chamada à direita, vai lá que você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Ananias ficou com medo, irmãos. Olha o que diz aqui a Bíblia. Ele respondeu a Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O que foi falado no começo, para Deus é um vaso escolhido. Deus não quer saber do teu passado e como que você entrou aqui, dos teus pecados. Deus quer te dar uma nova vida. Se for preciso, Ele quebra o vaso na mão do oleiro e te faz vaso de volta, porque para Deus você é um vaso escolhido. Para o Senhor Jesus você é um vaso escolhido. A Bíblia vai dizer que lá, desde o ventre da tua mãe, Ele te escolheu. A Bíblia vai nos ensinar que Ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Ele te conhece. O Senhor Jesus te conhece por inteiro. Ele, nesse mesmo momento, Ele está aqui observando o teu coração, o teu íntimo. Ele está conseguindo ler o teu pensamento. Aquilo que você está pedindo para Ele, Ele pode realizar para você. Ele está aqui para isso. E Jesus falou isso para Ananias, um homem que perseguia as ovelhas de Jesus, um homem que prendia os cristãos. Mas Jesus falou: não, ali é o meu vaso escolhido. Olha o que vai dizer no próximo versículo: um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Os gentios somos nós, irmãos. Os discípulos do Senhor, eles pregavam só para o povo de Israel, para o povo de Deus. E Saulo, o ministério dele, a chamada dele, foi para pregar para os gentios. Os gentios somos todos nós, que não somos de Israel, que não somos judeus. Os gentios somos nós. Paulo foi, depois que ele passou essa ocasião, ele foi batizado ali mesmo, voltou a enxergar. E Paulo se tornou o maior missionário da Bíblia. Se você ver a Bíblia, você vai ver que o Paulo, descrito aqui na Bíblia, foi o maior missionário. Paulo viajava quilômetros e quilômetros de distância, naquela época.
onde que não tinha carro, não tinha avião, ou era a pé, ou era com um jumento, algum animal. Paulo saiu por aí, pregando para os gentios. Ele teve uma nova vida com o Senhor. Assim como Paulo, eu e você já fomos pecadores, somos pecadores ainda. Mas antes de querer uma nova vida com o Senhor, nós éramos pecadores e não ligávamos. Quando eu não tinha aceitado Jesus na minha vida, eu não tinha foco. E eu tenho certeza que isso é com você também. Eu não tinha um foco, eu não tinha alguma coisa para fazer na minha vida. Eu não tinha assim um rumo a seguir. Para mim, eu estar aqui na terra, se eu pecasse, não tinha por que eu não pecar ou eu pecar. Não tinha não tinha um porquê. Eu pecava por pecar. Eu mentia porque eu gostava de mentir. Falava palavrões porque eu gostava. Fornicava. Todos os outros pecados. Bebia. Era uma vida sem sentido. Não tinha um propósito. E eu garanto que isso é com você também. Foi com você. Você vivia sem rumo. A gente não tem uma bússola, não tem uma direção, não tem um norte. Mas no momento que a gente tem um encontro com o Senhor, como Paulo teve, é a mesma coisa de você pegar um avião. Porque o avião, ele tem só um endereço. E o nosso endereço, nosso avião, é o endereço para a glória. E quando você aceita o Senhor Jesus, você tem esse encontro, você faz parte daquele banco do avião. Você é um passageiro desse avião. Se você está sendo o corpo da igreja, você está dentro desse avião, você está decolando para a glória. Se você errar, se você falhar, é a mesma coisa você pegar e pular de paraquedas do avião. Mas nós, como corpo, nós vamos pegar o aviãozinho e vamos ter que voltar a buscar você, para nós conseguir subir tudo de volta. É assim que funciona. A gente tem um foco, a gente tem um rumo, a gente tem uma direção. O nosso avião está subindo para a glória do Senhor. É essa a nossa direção. Porque nós temos uma nova vida com o Senhor. As coisas velhas ficaram. Aquele Eduardo antigo ficou para trás. Aquele Paulo antigo ficou para trás. Aquele irmão Júlio antigo, que usava crack, que desrespeitava a mãe, que ficava na rua, ficou para trás. Tudo se fez novo. O vaso se fez novo. Essa é a nossa nova vida com o Senhor. Pode passar o próximo slide, irmão. No próximo slide, falamos aqui, vivemos pela graça de Jesus. O que é viver pela graça de Jesus? Eu pesquisei a palavra graça. Significa um favor imerecido, que você não tem um retorno. É algo que Jesus deu para nós, sem a gente merecer, sem esperar que a gente devolvesse. Ele não fez por dinheiro, Ele não fez por nada. A graça do Senhor Jesus, Ele pagou na cruz por nós. Ele pagou com o seu próprio sangue, para nós ter uma oportunidade como essa, de vir se reconciliar com Ele, de ter um encontro com Ele. Se o Senhor Jesus não tivesse pagado aquele preço por nós, nenhum de nós aqui teríamos essa chance. Aquele preço que Ele pagou foi para sempre, foi eterno, foi até o dia que Ele vinha buscar a gente. Por isso que hoje você pode abrir o teu coração para Ele, se arrepender verdadeiramente, e Ele vai te perdoar. Por causa daquilo que Ele fez lá atrás. Porque o sangue do Senhor Jesus apaga, purifica os pecados, como foi lido hoje. É através do sangue dEle, daquele sangue precioso dEle. No Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
a seguir diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, separarão-se de Cristo, cairão da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé e justiça, que é a nossa esperança. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Paulo escreveu 13 epístolas. Ele fez 13 livros do Novo Testamento. Esse mesmo homem que eu falei, que no passado foi um homem perseguidor ao Senhor, ele se tornou hoje o que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Foi escrito por Paulo. E a missão de Paulo era ir levantar a igreja, e quando a coisa ficava boa, ele saía. Ele ia fazer a igreja, ele ia botar as coisas em ordem. E aqui a gente está lendo sobre o povo de Gálatas. Paulo, ele foi para a cidade chamada Galácia, um lugar que ficava na região da Ásia Menor. E ele ensinou para aquele povo, para os Gálatas, que a gente vive através da graça e misericórdia do Senhor Jesus. Ele ensinou para aquele povo. Amém? Ele ensinou para aquele povo de Gálatas que nem a circuncisão, nem a incircuncisão fazia sentido mais. Nós estávamos livres por Senhor Jesus. O Senhor Jesus já tinha pagado um preço por nós naquela cruz. Todos nós éramos livres. E Paulo começa a ensinar que a gente já não deveria viver mais pela lei do Velho Testamento, por aquela lei, mas nós deveríamos viver principalmente pelo amor. Seguir as leis, claro, nós devemos seguir as leis, mas em primeiro lugar o amor. O povo tinha esquecido do amor. O povo não estava vivendo através do amor, só através da lei. Paulo fala que nós éramos livres, mas não era para usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Paulo começa a ensinar como Jesus operava. Jesus viveu nessa terra até os 33 anos de idade. A Bíblia diz que com 12 anos Jesus já estava ensinando os escribas, os fariseus, os saduceus na sinagoga. Ele estava ensinando aqueles que se achavam sábios. O Senhor Jesus já estava ensinando com 12 anos. O Senhor Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, a idade de maior idade naquela época. E após ele ser batizado, ele começou o seu ministério, começou a fazer milagres, começou a pregar o amor. Pela lei, quem adulterasse teria que ser apedrejado. Jesus falou: não, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ninguém apedrejou. E ele falou para a prostituta, para a mulher que estava pecando: vá e não peques mais. Jesus fala que a gente aprendeu que era olho por olho e dente por dente, seguindo a lei. Mas Jesus fala: se alguém dá um tapa na tua face, vire a outra face para ele. Jesus fala que a gente deveria não fazer mal para aqueles que nos maldizem, mas sim orar e perdoar os que nos maldizem. Jesus começa a ensinar o amor, e os fariseus ficam irritados com aquilo. Era proibido fazer qualquer atividade no sábado, mas Jesus, ele começa a operar milagre do sábado. Ele era o Senhor do sábado.
Sabe o que Jesus vem nos ensinar? 2 mandamentos. Aqui falou de um, mas Jesus fala: ame a Deus sobre todas as coisas, e ame o seu próximo como a ti mesmo. O que Jesus quis dizer? Se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai adulterar, porque você ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai querer fazer isso com o teu próximo. Você não vai roubar, você não vai querer fornicar porque você ama a Deus. Você não vai querer mentir porque você ama a Deus. Você não vai querer falar palavrões. Você não vai querer pecar se você amar a Deus sobre todas as coisas. Você não vai querer fazer o mal. Jesus vem nos ensinar isso, e isso que Paulo vem nos passar. Pode passar, irmão. A introdução dessa mensagem diz assim: é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Que foi comentado, pode passar. Agora, irmãos, nós vamos começar a mexer com as feridas. Agora a gente vai começar a falar dos pecados. Eu quero já avisar os irmãos que eu, irmãos, vou estar falando aqui, mas eu não sou santo, também sou pecador como você. Mas hoje eu posso falar para você que eu vivo a palavra do Senhor. Hoje eu posso falar para você que tudo que eu falar aqui, eu estou vivendo. Eu erro, eu peco, só que eu combato o pecado. É assim que a gente tem que ser. O pecado não pode ser premeditado. O pecado tem que acontecer. Você não pode ter força contra o pecado. Aconteceu o pecado, e você tem que ir lá no mesmo momento se prostrar, se arrepender e não pecar mais, e lutar. Se acontecer, mas tem que ser aquela coisa, aquele combate. É assim que nós temos que ser. Vamos falar o que diz no livro de Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Agora a gente vai comentar uma por uma. A primeira é a prostituição. O significado da prostituição no dicionário diz assim: é uma atividade institucionalizada que visa ganhar dinheiro com a cobrança por atos sexuais e a exploração de prostitutas. Um exemplo que eu peguei para nós: quando se fala em prostituição, pensamos logo em mulheres vendendo seu corpo por dinheiro, como foi falado ali. Mas biblicamente não estamos falando somente deste fato. A prostituição aqui está se referindo a todo tipo de imoralidade sexual, e também ao uso de artigos, revistas, filmes e vídeos pornográficos. Tudo isso envolve a prostituição. A prostituição também envolve, se nós, como cristão, começar a ficar, como dizem por aí, ficar com uma menina ali, depois ficar com outra menina, ou vice-versa. Aí também é a prostituição. Isso também origina a prostituição. Como foi dito aqui, aquilo que a gente vê, aquelas coisas que a gente vê, filmes, né? Se tiver conteúdo, é prostituição. Não só o ato. Pode passar. A impureza significa falta de pureza, estado ou condição de impuro, poluição. O que é impureza? Tudo que é sujo, o pecado, é impuro na nossa vida. Todos os tipos de vícios, pecados sexuais, adultério, incluindo pensamentos maus e desejos carnais.
isso daqui completa a prostituição lá do passado também. Porque se você pensar, só pelo fato de você pensar, se você desejar uma mulher, ou no caso a mulher desejar um homem sexualmente, você já está pecando. Você não precisa cometer o ato, mas só pelo fato de você pensar. Só de eu pensar em uma atitude mal, a impureza, só de eu pensar em bater no meu irmão, ou só de eu pensar que ele caia, ou que aconteça algo ruim na vida dele, eu estou pecando, eu estou vivendo na impureza, eu estou impuro meu coração. A impureza está no pensamento também, naquilo que você vê, naquilo que você toca. A impureza está nisso. Pode passar, irmão. A lascívia. O significado de lascívia é propensão para a luxúria, sensualidade exagerada. É a pessoa seguir seus próprios desejos sexuais e suas paixões, a ponto de perder a vergonha e a decência. A pessoa que tem esse tipo de desejo tem dificuldades de chegar mais perto de Deus, pois os seus pensamentos estão sempre ocupados buscando prazer. A lascívia é assim, a Bíblia não vai mencionar nada para a gente sobre doutrina de roupa, não vai. Só que a gente entende o que é pecado. A lascívia é assim, você, irmã, né, no caso as moças, usar, por exemplo, uma saia muito curta, que você está mostrando as tuas pernas, no sentido de fazer com a outra pessoa sinta desejo por você. Ou no caso do homem, o homem que é mais fortinho, fica andando sem camiseta, no sentido de fazer com que aquelas meninas comecem a desejar o corpo dele. A lascívia é você andar com decote, mas querendo mostrar a tua parte do teu corpo. A lascívia é isso. Eu não estou aqui para julgar ninguém, irmãos, para condenar ninguém. Estou aqui explicando para vocês o que são os pecados. Isso vai de cada um. O pecado não está no que você veste. Eu não acho errado, na Bíblia não fala nada sobre questão de mulheres. Geralmente mulher tem dúvida. Será que eu posso usar calça? Será que eu posso usar saia? Eu penso assim, irmãos, pela experiência que eu tenho. Não adianta nada você usar uma saia, a mulher, só que usar uma saia muito curta querendo se mostrar. E também não adianta nada você usar uma calça, mas você usar uma calça colada para querer mostrar. Isso está fazendo a lascívia. Isso não é só para as mulheres, nós homens temos que se cuidar também. No momento que a gente quer usar um terno muito coladinho, você tem um corpinho mais, né? Eu no meu caso, mas tem um corpinho mais ali, você está fazendo uma lascívia. Está fazendo essa imoralidade. E a gente tem que vigiar nisso. Nós temos que ter pudor, né? Se a gente tem dúvida, consultar o Espírito Santo. Quando a gente for para a igreja, quando a gente for sair na rua, Senhor, Espírito Santo, eu posso... O que o Senhor acha? Será que não está muito decotada essa roupa? Será que essa saia não está muito curta? Peça conselho do Espírito Santo. Espírito Santo, o que você acha dessa veste aqui? Até na questão da maquiagem. Não é, a Bíblia não condena quem usa maquiagem. Não é condenado isso. Não tem algo dizendo que você não pode. Mas a gente tem que ter o pudor. A menina tem que ter o pudor de saber se aquilo não está exagerado, não está aquilo para querer sensualizar, que isso é pecado. Pode passar, irmãos. A idolatria, culto que se presta a ídolos, amor excessivo e admiração exagerada, é a adoração a espíritos, pessoas ou ídolos, e também a confiança excessiva numa pessoa, instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus, a sua palavra. Muitos evangélicos têm deixado de adorar a Deus e voltado sua adoração para cantores, pregadores e pessoas que não têm poder nenhum, deixando Deus e a sua presença de lado. É a mesma coisa, por exemplo, eu adorar o pastor Edmar. O pastor Edmar é uma benção. Olha, homem usado por Deus. Eu começar a adorar ele, e assim, eu só ia na igreja por causa do pastor Edmar, ou por causa do presbítero Júlio.
eu começar a adorar o homem, ou eu começar a adorar um cantor, virar fã do cantor. Eu gosto muito do Fernandinho, e eu começo a adorar, começo a ter pôster dele. Isso também é idolatria. Ou eu adorar a minha esposa, idolatrar ela, adorar ela acima de Deus. É idolatria. Tem idolatria com pessoa. A gente pensa muitas vezes que idolatria, desculpe se eu magoar alguém, só os católicos. Não é só os católicos. Só adorar os santos. Não é só isso. A idolatria é tudo isso que a gente falou. No momento que eu começo a adorar o meu carro, que eu começo a ter o meu coração no meu carro, eu já estou idolatrando o meu carro, ou um cônjuge, ou uma pessoa, em todos esses sentidos. A gente tem que vigiar muito com isso. Pode passar, irmão. Feitiçarias. Significado, obra de feiticeiro. Mas o que a gente pode entender no nosso meio? Espiritismo, magia negra, adoração de demônios e uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Nos dias atuais, a feitiçaria tem entrado em muitas casas através de filmes, desenhos animados, novelas, seriados e revistas de horóscopo. E tem muitas empresas que consagram seus produtos e centros de macumbaria, onde, sem saber, compramos e estamos levando para nossas casas algo consagrado ao diabo. É o que o pastor Eide falou agora há pouco. Ele deu o exemplo lá dos brinquedos dos filhos dele. Isso também é feitiçaria. Outra coisa que não está ali é orações contrárias. Eu começar a orar para que Deus faça mal para alguém, para algum irmão meu, talvez por invejas, muitas vezes. Isso é uma feitiçaria, fazer uma oração contrária para o Senhor. Pode passar. Inimizades. Significado, falta de amizade. Ódio, indisposição, malquerença. Antipatia, desejos e intenções maldosas com alguma pessoa. Esse tipo de inimizade tem sido frequente nas igrejas, onde um irmão deseja o mal para outro irmão. Orações contrárias, oração para que Deus venha matar, cegar ou adoecer algum irmão. Por incrível que pareça, tem isso. Muitas vezes cristãos que falam assim: tomara que aquele ali se dê mal, tomara que você está amaldiçoando a pessoa, e geralmente é por causa da inimizade, por você não gostar de alguém. Pode passar. A porfia. Contenda de palavra, discussão, disputa, polêmica, briga, oposições, semear contenda na casa dos irmãos, lutas por superioridade, são os casos mais comuns de porfias, em todas as religiões, porque o ser humano tem uma tendência a querer ser melhor que o outro. É esse negócio, irmão, de disputa. Você querer disputar, você querer vencer com o outro, você querer fazer contenda também, ficar assim, duvido você ganhar daquele, você vai perder, ficar causando intrigas. Isso é o pecado da porfia. Brigar às vezes, igual no mundo a gente brigar por causa de time, porfia. O meu time é melhor que o teu time é ruim, ganhei, você perdeu. Amém? Pode passar. Emulações. Significado, sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar alguma coisa ou outra pessoa. O que gera isso é ressentimento, amor não correspondido ou inveja amarga do sucesso das outras pessoas. São as melhores explicações para emulações. Dá para entender ali como um ciúme doentio, uma inveja. Você torcer que alguém se dê mal na vida, você se incomodar com o sucesso da outra pessoa. Pode passar. Iras. Significado, sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa e rancor que, normalmente contra uma ou algumas pessoas, é gerado por uma ofensa, dando origem a uma situação agressiva. O sentimento de raiva incontrolável, fúria explosiva, que tem a necessidade de gritar o tempo todo, criticar as pessoas, brigar e outras ações violentas como espancamento de filhos, esposa, pais, etc.
frequentemente estamos vendo nos jornais notícias desse tipo. Pais matam filhos ou filhos matam pais, namorados matam namorados e etc. Essas atitudes são movidas pela ira. Pode passar. As pelejas. Significado de peleja: luta com ou sem armas, contenda, batalha. Defesa apaixonada de pontos de vista contrários, discussão, briga ou disputa. Geralmente no nosso meio é por ambição por poder. Cobiça define o que são as pelejas, e elas têm como maior motivadora a inveja, e como incentivo dentro das famílias e igrejas são os reality shows como o BBB ou a Fazenda, programas de lutas como MMAs e muitos outros, onde apenas uma pessoa pode vencer, não importando com as consequências. É a pessoa entrar naquela disputa e querer vencer de todo quanto é jeito. Não importa o que ela vai fazer, se ela vai brigar com fulano, se ela vai bater com alguém, se ela vai ter que xingar alguém, tudo para querer vencer. É fazer esse tipo de disputa. Ou, por exemplo, nós cristãos, fazer algo aqui valendo dinheiro. Isso é pecado, isso não é certo. Porque ali vai haver peleja. Todo mundo vai querer ser vitorioso para ganhar aquele valor, aquele dinheiro no caso. Pode passar. As dissensões. Significado: desavença, conflito ou disputa. Um dos motivos de existirem tantas religiões no mundo são as dissensões, onde algumas pessoas acreditam e pregam uma coisa, e outras pessoas acreditam e pregam outra coisa. Essas dissensões, essa desavença, esse conflito, essa disputa está no nosso meio, como eu disse aqui. Tem muitas igrejas, irmão. Eu não estou aqui para criticar nenhuma igreja, mas eu tenho que falar. Tem muitas igrejas que eles acham que só eles vão ser os salvos, que só eles são o certo, e eles não querem, eles acham que todos os outros são errados, e começa a ter uma disputa. A minha igreja é melhor que a tua. Não, a sua o outro fala, não, a minha é melhor que a tua. E a gente não pode ter isso no nosso meio. A gente sempre tem que entender que a placa arregando sementes não vai salvar nós. É o Senhor Jesus que nos salva. E como Paulo falou lá no começo, quando ele estava formando as igrejas, o povo começou a disputar. Eu sou da turma de Paulo. E os outros falavam, eu sou da turma de Apolo. E Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. É assim no nosso meio. Aquele que está para ajudar, aquele que está pregando Jesus não é o nosso inimigo. Ele é o nosso parceiro, é o nosso companheiro. O mesmo Deus que está aqui, está na Assembleia de Deus, está na congregação, está na Deus é Amor, está nesses outros ministérios. A mesma fonte que está aqui, está lá também. Nós não tem que ter inimizade com eles. Amém? Pode passar. As heresias. Significado: interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Isso que está no dicionário. A gente pode usar como experiência para nós, muito conhecidas por serem o contrário do que a Bíblia fala ou algumas religiões acreditam. Foi através das heresias que nasceram diversas seitas e teorias sem respaldo bíblico, que vem enganando muitas pessoas através dos anos. Sabe como que é um exemplo simples de uma heresia? E por que tem tanta religião assim como foi falado ali? Porque é você pegar a Bíblia, pegar uma parte da Bíblia e formar uma teoria sobre só aquela parte, mas você não pegar a Bíblia por inteiro. Existe muita heresia por isso, por falta de conhecimento da Bíblia. Existe muita heresia porque muitos pastores, às vezes, não ensinam as ovelhas a ler a palavra de Deus, a conhecer. Daí algum irmão chega aqui falando heresia e as ovelhas não conhecem, as ovelhas não sabem, porque falta de ler a palavra. Se eu pegar aqui na Bíblia um versículo aqui, dependendo do versículo, eu posso formar uma religião aqui para você.
Se eu trabalhar só naquele versículo, é assim que muitos fazem, é assim que muitas pessoas enganam. Por isso que hoje em dia tem muitos pastores pregando chave de carro, chave de casa, porque eles pegam só um versículo. Deus vai dar abundância. Não é assim. A gente tem que ver a Bíblia por inteiro. E nós, para a gente saber se é heresia ou não, a gente tem que estar mediante a palavra do Senhor, meditar nela de dia e de noite, como a gente aprendeu. As invejas. Significado: desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. É definido como o desejo de ter o que o outro tem. Em coisas mais extremistas, seria definido como o desejo de ser a outra pessoa. Esse desejo é tão forte e poderoso que tem acabado com famílias inteiras, relacionamentos, amizades e congregações inteiras ao redor do mundo. Tem feito pessoas matarem, etc. E a inveja, como foi falado aqui, tem muito dentro da igreja também. Por exemplo, eu acho que a Bia louva muito bem, né? Eu falo assim, sinceramente, a Bia louva muito bem. Tem uma voz bonita. E ali ela louva, ali eu vejo que ela está louvando, mas eu não louvo bem. Eu começar a por inveja, de torcer contra ela, ou querer prejudicar ela de certo fato, porque eu não consigo louvar como ela. Ou em certos casos, como a gente falar, eu querer me passar por ela. É um exemplo de inveja. Por isso que eu falei no começo, nós somos um corpo. Cada um, Deus vai usar de uma forma, né? No corpo, cada membro tem a sua função. A mão tem a função dela, o ouvido tem a função, o olho tem a função, cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância na casa do Senhor. Cada um tem a sua importância, né? Os homicídios. Significado: destruição voluntária ou involuntária da vida de um ser humano, assassinato. No nosso meio, matar um próximo com perversidade, atitudes ou palavras, pode ser motivado por qualquer um dos itens citados acima: inveja, ira, etc. No mundo, muitas vezes acontece quando a pessoa está bêbada ou drogada. No nosso caso, às vezes a gente pode fazer um homicídio, um assassinato espiritual, através de uma palavra que você lançar para o irmão. Talvez tenha um irmão lá na igreja e ele é recém-convertido, aceitou Jesus agora, e você chega lá e acha que você é o juiz, acha que você tem o poder de julgar, e já chega condenando o teu irmão. Através de uma palavra dura, muitas vezes você está fazendo um homicídio espiritual. Através disso, aquele irmão já deixa de ir para a casa do Senhor, já volta para o mundo. Você faz uma alma se perder por causa de uma palavra mal falada, muitas vezes. Por isso que a gente sempre tem que ter o discernimento do Senhor. As bebedices. Significado: vício da embriaguez, estado de bêbado ou bebedeira. Embriagar-se com bebidas alcoólicas a ponto de perder o sentido físico e mental, assim sendo, não tendo condições de se responsabilizar pelos seus atos, já que muitas vezes a pessoa nem se lembra do que aconteceu. Pode passar. As glutonarias. Significado: qualidade daquele que é glutão, voracidade, glutoneria ou glutônia. Comer ou beber de maneira extravagante e desenfreada. Um glutão não tem ânimo para fazer outra coisa a não ser comer e beber, deixando de lado as coisas de Deus, ou pior, fazendo relaxadamente apenas para manter as aparências. Só para explicar para os irmãos, glutonaria não é porque eu estou gordinho que eu sou glutão, irmãos. Isso daí é a falta de exercício. Tá vendo? É o que diz ali, ó. Glutonaria é aquele que come extravagantemente, tá vendo? Às vezes você vê o irmão gordinho e já fala: aquele ali é glutão. Não é isso, não. Ele come bem, mas às vezes o irmão Michael ele é personal ali, né? Ele sabe, né? Se a gente parar de correr, de se exercitar, né? Pode passar, irmão. O fardo do pecado. Nós éramos pecadores que carregávamos o fardo do pecado. Daí tem uma palavra em Mateus 11, 28 até o 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou então, quando a gente estava no mundo, antes de ter uma nova vida com o Senhor, o nosso fardo do pecado era pesado. Por que era pesado? Porque a gente pecava e não se arrependia, só pecava. Pecava por pecar, não tinha, igual eu falei, nós não tínhamos um foco, e ficava pecando, achava normal. Para o mundo é tudo normal, beber é normal, ficar é normal, fazer outras coisas, tudo normal para o mundo. E a gente estava ali. Mas quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando a gente quer chegar mais próximo do Senhor, quando a gente se arrepende do nosso coração, aquele fardo pesado nosso do pecado se torna leve, porque o Senhor vai e tira da tua vida. O Senhor te perdoa. Quando você se arrepende todo o teu coração, não importa o que você fez, o que você fazia, o Senhor pega todo aquele fardo pesado e deixa leve, você fica sem fardo algum. E no momento que você aceita o Senhor Jesus e começa a ter uma nova vida com Ele, você já não está sozinho mais. Você não está sozinho, porque diz ali o meu jugo. O jugo é aquele negócio que eles colocam na cabeça dos boi, sabe? Os boi tem um negócio. É assim que nós somos com Jesus, que Jesus quer dizer para nós. Quando a gente aceita Jesus, Jesus está do nosso lado, está conosco o tempo todo. Ele está caminhando conosco. O nosso jugo é com o Senhor, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pode passar. Somos libertos. Quando nos encontramos com Jesus Cristo, Ele nos liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única maneira de a gente ser liberto, a única maneira de a gente deixar aquela vida para o passado, deixar aqueles pecados para trás, é através de Jesus. Nós só somos libertos através de Jesus. E em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, quem é a verdade? A verdade é Jesus. Conhecereis Jesus e Ele vos libertará. Ele disse em João, no capítulo 14, no versículo 6, disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Ele é o caminho. Como assim Ele é o caminho? Em João 10, ele vai falar que Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta para a vida eterna. A gente vai ver na Bíblia que Ele vai falar que há dois caminhos: o caminho largo, o espaçoso, o caminho do mundo, e esse caminho que a gente está seguindo, aquele caminho estreito, que tem que renunciar a muitas coisas, que a gente está estudando, que a gente tem que abrir mão de todos esses pecados, para estar ali, caminhando no caminho estreito do Senhor. Ele é o caminho. No mesmo livro, João 10 vai falar, no João 10, capítulo 10, versículo 10 vai falar que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, que é o diabo. Mas Jesus, o bom pastor, veio para dar vida e com abundância. Ele é o caminho. Nós temos a decisão, a escolha de escolher esse caminho. É difícil o nosso caminho. É muito difícil. É difícil no começo. No começo é tudo novo para você. Você pensa: nossa, eu tenho que abrir mão de tanta coisa, vou ter que parar de beber, eu gostava de beber, vou ter que parar de ir para a balada, vou ter que parar de ficar, vou ter que cuidar das minhas roupas, vou ter que parar de falar mentira, falar palavrão, vou ter que cuidar na alimentação, tantas coisas vou ter que mudar. É tudo novo. Só que a partir do momento que você tem um encontro com o Senhor, você vai ver que é tudo simples. Comigo foi assim. Eu achava tudo difícil. Eu não queria aceitar Jesus porque eu achava que eu teria que mudar de uma hora para outra. Eu nunca me vi usando um terno.
Nunca imaginei que usaria um terno. Eu achava assim, nossa, vou ter que ser crente, agora aceitei Jesus, não vou poder mais fazer nada, acabou minha vida. Pelo contrário, eu só fui liberto quando eu aceitei o Senhor Jesus. É assim com nós aprendemos, nós só somos livres quando nós aceitamos e seguimos Ele. Essa é a verdadeira liberdade. Porque o diabo, ele vai botar na tua cabeça que as coisas do mundo vão te dar felicidade. São felicidades, alegrias momentâneas. Você tem realmente aquela felicidade, só que é naquele momento. É uma ilusão que o diabo faz na tua cabeça. Você bebe para ficar feliz. Naquele momento que você está embriagado, você está meio alegre. Só que depois vai passar, você vai ficar triste. Você vai sair por aí ficando com muitas meninas, balada, tudo. Mas outro dia você vai estar sozinho, sem uma esposa, sem uma família, sem um filho. Você vai se sentir sozinho. O diabo bota a felicidade na tua cabeça. Você acha que é feliz desse jeito, mas você não é feliz por completo. Porque quando você aceita Jesus, você pode ter a prova que for. Você pode estar desempregado, você pode estar doente, você pode estar no estado ruim de saúde, mas da mesma forma, você dá glórias a Deus, porque você é feliz. Você é feliz, não importa a prova que vem na tua vida. Quando você aceita Jesus, quando Jesus está dentro do teu coração, quando você está com o Espírito Santo, não importa o que vir, você está contente, porque você está com o Senhor Jesus. É essa a nossa alegria, é essa a nossa felicidade. Não é o dinheiro, não é as coisas do mundo. A nossa felicidade é estar na presença do Senhor. É essa a nossa felicidade. Porque a gente somos libertos. A gente saímos daquela gaiola, como foi usado aqui de exemplo o passarinho, quando a gente aceita Jesus. Jesus também falou que Ele é o caminho, a verdade, que é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus, quando Ele foi tentado no deserto, o inimigo falou, transforma essa pedra em pão. Jesus falou para o diabo, nem só do pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Jesus, Ele é a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é o nosso alimento. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem comer nunca mais terá fome e jamais terá sede. Ele é o pão da vida. Nós não precisamos desse pão, nós precisamos de Jesus para ser alimentado. Em João 1 lá, no versículo 1, ele falou, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas. Ele estava no princípio. Jesus nos criou. Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a palavra que sai da boca de Deus, Ele é a Bíblia. Ele simboliza para nós no nosso mundo natural, mas no mundo espiritual, Ele é, quando você está lendo a Bíblia, você está se alimentando do pão da vida, você está se alimentando de Jesus. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Porque da mesma forma que o diabo veio para matar, roubar, destruir, ele veio para dar vida e vida com abundância. Da mesma forma que com o diabo, através do pecado, você está condenado à morte. Com Jesus está com direção à vida, à salvação. Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Talvez você vai sair daqui amanhã ou depois e alguém vai falar para você, tem outro intercessor, tem outra pessoa que vai te levar até Deus. Não, você vai se lembrar dessa palavra, eu só vou chegar até Deus através de Jesus. É só Ele que pode interceder por mim, não existe outro. Não existe outro. Pode falar qualquer outras pessoas, pode pregar sobre santos, sobre quem for. Através da Bíblia você vai aprender que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa de outro. E só através dele você vai até Deus. Por isso que esses dias eu falei, por que deveremos orar em nome de Jesus? Porque a gente não tem como chegar a Deus se não for no nome de Jesus. Não tem como a gente chegar a Deus se não for através de Jesus. Não tem como. Pode passar. Andar em santidade. A nova criatura não pode agradar a Deus se não andar em santidade.
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Pode passar, irmão. O Espírito Santo revela nossos pecados. O Espírito Santo começa a nos mostrar onde estamos errados ou a revelar pecados escondidos, como está fazendo neste momento. Em João 16, 7 e 8 diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vós que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É aqui a importância do Espírito Santo. É aqui a importância de a gente pedir discernimento para Ele em tudo da nossa vida, porque Ele está aqui. Ele está aqui como conselheiro, como diz. Ele está aqui para nos convencer. É Ele que fala conosco naquele momento que o diabo joga algo na tua cabeça. Vai lá, filho ou filha, vai lá, minta. Mas nesse mesmo momento, o conselheiro, o Espírito Santo fala: não minta, isso vai desagradar a Deus. Cabe a nós escolher, a nossa escolha. O Espírito Santo está aqui. Pode passar, irmão. Espírito Santo, nosso fiel consolador. Como o Espírito Santo fez aqui no encontro com Deus, Ele continuará fazendo na sua vida no dia a dia. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pode passar. Permita as mudanças do Espírito Santo. O Espírito Santo vem tirar de nós todo o fardo do pecado e inicia uma grande limpeza nas nossas vidas. O Espírito Santo está aqui para nos limpar. Deixe o Espírito Santo te limpar. Escute a voz do Espírito Santo. Pode passar. Na nova vida em Cristo, eu devo ser fiel. Fiel ao cônjuge, nos negócios, no trabalho, fiel às autoridades espirituais, fiel no discipulado, fiel nos dízimos, nas ofertas, etc. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 2 diz: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Ou seja, o que Deus quer de nós servos é que sejamos fiéis a Ele e essas coisas. Pode passar. Conclusão. Jesus há muito tempo preparou este encontro para você. Entenda que você foi alcançado pela misericórdia de Deus, e por isso não vive mais na vida passada. Agora você é nova criatura. Agora você é livre. Você pode contar com o Espírito Santo, seu melhor amigo e companheiro. Irmãos, vamos colocar de pé. Pode passar. Agora a gente vai renunciar, irmãos. Todos esses pecados que eu falei, expliquei. Se você tiver dúvida, se você se esquecer, pode consultar a mim, consulte o pastor Dimar, pesquise na internet, pesquise na Bíblia. Agora, eu quero que todos repitam comigo. Nós vamos renunciar isso daí junto. Eu também. Eu também tenho pecados, eu preciso renunciar. Vamos todos nós repetir. Eu renuncio agora cada fruto da carne, prostituição, adultério, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Agora vamos fechar nossos olhos.